Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Acompanhante Perfeita. Vamos lá? A princípio, quando eu recebi a cabine para assistir esse filme, eu fui sem saber do que se tratava, então eu fui achando que era um filme de romance, que abordaria um tema sobre questões de fidelidade, de amor, de carinho, ou até sobre a questão de relacionamentos tóxicos e abusivos. E para minha grata surpresa, ele né, pode-se dizer que é um pouco de romance, mas ele vem aí com uma pitada de terror comédia, que é o famoso terrir. E foi super interessante essa proposta, eu achei muito bacana. E assim, mais uma vez eu vou dar essa dica para quem puder não saber nada sobre o filme, ir no escuro. Eu acho que vai valer muito a pena porque você vai ter uma experiência muito positiva com ele. Um fim de semana entre amigos em uma cabana remota se transforma em caos após a revelação de que um dos hóspedes é um robô de companhia. Então o filme começa mostrando o casal Iris e Josh, são muito fofinhos, bonitinhos, e eles vão passar um final de semana aí numa casa de campo de um amigo. E a gente vê que a Iris é uma menina muito timidazinha, muito na dela, muito apaixonada pelo Josh, e eles parecem ser um casal maravilhoso que tem muita afinidade e muito carisma. Só que ao decorrer do filme, algumas coisas vão acontecendo que a gente vai vendo que a coisa não é bem o que a gente imagina. Então eles vão passar esse final de semana na casa do Sergei, que é uma figura bastante peculiar, super divertida, é um pouquinho do alívio cômico aqui, é aquele cara com um carão aí de mexicano, texano, sei lá o que porqueira é aquela, mas com aquele bigodão, o senhor El Bigodon, que a gente não sabe a real relação dele ali com a galera. A Cat, parece que ela é bastante amiga do Josh, que né, faz parte desse grupo de amizades, ela é amante desse Sergei e chamou os amigos para passar o final de semana lá. E aí também, junto com ele, estão Patrick e o Eli. Então vai tudo girar em torno desse grupo de 6 amigos. Eis que o filme começa a ter bastante reviravolta. Sim, gente, esse filme tem muita reviravolta. Então, de repente, você pensa que é uma coisa, é outra, vira para outra, é uma loucura. E isso foi uma grata surpresa. Eu fiquei meio receosa no início quando eu vi a premissa do filme, assim, quando eu comecei a entender, bem ali no iniciozinho do filme, quando começa a ter essa relação, eles estão lá na casa de campo, aquela coisa, aí já acontece uma cena bastante intensa e aí já tem uma reviravoltazinha. Aí eu pensei, gente, será que esse filme vai meio que pro lado de Megan, meio que pro lado de inteligência artificial? O que que vai rolar aí? E aí, de repente, ele tem essa outra reviravolta, que tem outra reviravolta, e o filme é muito insano. Então, a começar primeiro pelo elenco, que eu estou apaixonada por todos eles, sem exceção. Acho que todos eles aqui conseguiram trazer carisma, diversão, conseguiram trazer esse ar sombrio, essa coisa da gente ficar pensando quem é quem no jogo do bicho. Então, será que aqui é o bonzinho? Será que aqui é o vilão? Será que é o contrário? Então, a gente fica o tempo todo nessa coisa, tentando entender o que está acontecendo ali. A Sophie Thatcher, que faz a Iris, ela tá bastante em alta atualmente, ela tá fazendo bastante filmes. Ela faz a série Yellow Jacket, que é uma série de terror suspense. Aí ela veio para fazer o filme Herege, que foi um dos meus filmes favoritos de 2024, e vem agora fazendo esse filme. Ela tá maravilhosa porque ela consegue trazer esse carisma da personagem, essa coisa do romantismo, da fragilidade, da inocência. Então até nos modelitos dela aí, então acho que eles conseguiram trazer isso além da atuação dela no quesito figurino também, então deram figurino para ela muito assim, menininha, bem anos 70, 80, uma coisinha bem menininha frágil, menininha pura, aquela coisa toda. Então ela conseguiu trazer isso realmente. O Josh, que é vivido pelo Jack Quaid, que é um dos nossos queridinhos atores, ele também tá ótimo aqui porque ele tem bastante reviravoltas no filme. Para quem lembra, ele tá na série do The Boys, ele é o Huey.
E ele é ótimo, maravilhoso, eu gosto muito das atuações. E ele disse que quando recebeu o script do filme, ele falou que aquele personagem foi feito para ele de verdade. Então ele se sentiu muito feliz em ter recebido esse personagem, o Josh. E ele traz aqui uma carga muito intensa, muito interessante, uma dualidade incrível. O Lucas Cage, que faz o Patrick também, ele tá maravilhoso. A gente acabou de ver ele no filme Sorria 2, ele faz um pequeno papel. E aqui ele tá incrível porque também ele tem uma reviravolta no seu personagem muito interessante e ele consegue trazer isso aqui brilhantemente pra gente. E ele é um dos papéis, ele é um dos personagens principais aí, fundamentais nessa reviravolta e é bem bacana e também ele é um pouco do alívio cômico, então ele tá divertidíssimo, tá magnífico no seu papel, ele conseguiu trazer bem o que era preciso. A Megan Suri, que faz a Cat, ela tá boa em cena, ela é ótima também, porque ela traz uma carga emocional interessante, também traz uma reviravolta intensa aqui no filme, e é bem bacana porque a gente tem amor e ódio por ela também, então acho que todos os personagens traz isso, a questão do amor e ódio o tempo todo. O Harvey Guillen também, que é o Eli, ele é conhecido pela série What We Do in the Shadow, que fazemos nas sombras, que é pouco falada aqui no Brasil, mas ele tá muito bem aqui também em cena, porque ele também tem essa coisa do seu personagem, né? O que que eu faço? Eu sou do bem, eu sou do mal, trazendo essa dualidade também, trazendo carisma ao mesmo tempo. Então ele é muito bom, ele é um ótimo ator. E o Rupert Friend, que é para mim um dos melhores, que ele faz o papel do Sergei, que é esse personagem que eu falei, né, do bigodão, que é um pouco mexicano, sei lá, gangster, sei lá, é uma mistura de muita coisa. E ele tá muito divertido aqui, é super alívio cômico. E ele também tem essa coisa, ele tá envolvido com essa reviravolta principal do filme, então é muito interessante o seu personagem. Então, em quesito elenco, tá incrível, maravilhoso. O filme consegue trazer aí personagens de peso, atores maravilhosos. E essa coisa, essa brincadeira, né, das reviravoltas o tempo todo, fazendo a gente querer desvendar o que está acontecendo, gente, o que a gente está vendo aqui. Então eu gostei muito dessa brincadeira que o filme propõe pra gente o tempo todo, essa relação de amor e ódio com os personagens, então eu achei muito bacana a ideia, a proposta. E a princípio, curiosidades aí, a princípio, esse filme, ele é do mesmo diretor de Noites Brutais, ele era para ser o Noites Brutais 2. Mas aí o diretor resolveu não fazer, né, continuação e fazer um filme à parte. E aqui a brincadeira, a ideia de trazer essa Iris, que é uma robô, ela foi meio que baseada na Siri do nosso celular, né, do aplicativo da Apple. Então foi uma brincadeira, né, de poder ter esse robô que pode trabalhar para você de acordo com o que você vai trazendo, as características que você vai trazendo para ela. E o filme, mais uma vez, traz essa coisa da tecnologia, da inovação, brincando com a gente, mas ao mesmo tempo fazendo a gente assustar um pouco, que eu sempre falo, né, quando traz essa coisa da tecnologia, da inteligência artificial, de robô, é uma coisa que ao mesmo tempo eu acho interessante, mas que me assusta. Porque tem essa coisa de sempre falar das inteligências artificiais, dos robôs que tomam vontade própria e viram contra os seus criadores, que é o homem. Então, se isso acontece de verdade, né, vamos ter uma revolução aí, uma guerra homens versus robô. E o filme fala um pouco sobre isso também, mas meio que também trazendo essa coisa da questão da ética, de quando você tem uma coisa e você usa para o mal, então, até que ponto, né, que isso é interessante ou não. Então, ele brinca com muita coisa no filme, ele traz muitos aspectos interessantes. Além da comédia, do terror, ele traz algumas coisas para a gente repensar sobre essa questão de tecnologia, sobre a questão de como você trata as pessoas, a questão do egoísmo, sobre as relações humanas, né? Como é que estão as suas relações humanas mediante a tecnologia e entre outras coisas. Então o filme consegue trazer bastante pontos para a gente falar sobre. E é um filme muito interessante, eu ri muito, é um filme que me fez rir bastante e ao mesmo tempo assustar com algumas cenas. E ele traz um pouquinho do gore, não tanto, mas ele traz um pouquinho, né? Porque tem mortes, outras coisas, então ele vai ser aquele terrir
o terror comédia, e que tá em uma dose muito bacana, então assim, não tem nada em excesso, exagerado, é um filme assim que tem um contexto muito interessante e que ele conseguiu ser dosado muito bem, então as cenas de suspense, as cenas de terror e de comédia foram bem dosadas, e eu achei um filme excepcional que assim, me surpreendeu bastante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs de filmes diferenciados, que tem aí bastante reviravoltas, com cenas muito interessantes, que traz aí o horror e a comédia ao mesmo tempo, com um elenco brilhante, vale muito a pena conferir, assistam. Acompanhante Perfeita estreia dia 6 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Acompanhante Perfeita ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!